Salve Deus, meus irmãos, seja bem-vindo a essa casa de Jesus, essa casa da doutrina de Jesus. Para nós é uma felicidade muito grande tê-los conosco, justamente porque em algum dia em nossas vidas também fomos recebidos por alguém. Quando é que nós chegamos, tudo já estava pronto. Não necessariamente nesse tempo, né? São vários tempos esparramados pelo Brasil inteiro. Então, procuramos o vale por alguma questão mediúnica. Alguma coisa em nossas vidas não estava sendo acentuada de forma coerente. Faltava alguma coisa. Estava buscando preencher algum vazio que já dentro de nós. Um vazio de ordem sentimental, um vazio de ordem pessoal. Não importa, alguma coisa estava faltando. Apesar de todos nós acreditarmos em Deus, acreditarmos em Jesus, muitos temos o princípio desenvolvido aqui no Brasil, que é o comum catolicismo, o evangélico, mas alguma coisa não estava preenchendo. Por isso, chegamos até aqui um dia e fomos recebidos igual o Senhor, igual os senhores, igual as senhoras, do qual nos deu as boas-vindas, e a gente sentou aí e ficou pensando, o que é isso? O porquê de tantas cores, o porquê de tantos quadros, ou seja, por que tanta coisa para se falar de Jesus? Primeira perturbação foi essa. E muitos de nós tínhamos um pouco de receio ainda, porque se você vai na igreja católica, você chega lá, você senta, o padre dá aquela missa iluminada, né, todo mundo arrumadinho, de roupa comum, ficamos uma hora lá e graças a Deus, recebe a bênção de Deus. E aqui no Vale do Amanhecer, é uma coisa um pouco mais braçal. Existe um aspecto científico por trás disso tudo. Quando você começa a entender pelo lado da fé, vocês não vão conseguir encontrar a resposta. Aí você vai começar a encontrar a resposta quando vocês começarem a perceber que nessa doutrina não é, tecnicamente, uma religião. Porque o termo religião quer dizer conectar você a Deus, religar você a Deus. É para isso que servem as religiões. E quando você chega aqui, você percebe que nós lidamos com algo chamado ciência, técnica de manipulação de energia. Apenas vamos aprender a tratar a sua mediunidade. E para tratar a sua mediunidade, você vai começar a perceber que você tem que começar a ter comportamentos coniventes com os valores de nosso Senhor Jesus Cristo. O comportamento. Não é que nós estamos esperando um Deus castigador, um Deus que vai te castigar, não. Nós estamos apenas aguardando de Deus uma bênção para que possamos cumprir a vida nessa dimensão, nesse mundo físico. Então você começa a deslumbrar com as maravilhas espirituais das respostas que começam a aparecer. E não começa a aparecer trazido por livros, trazido por instruções. Elas começam a ganhar vida a partir do momento que você começa a exercer a sua mediunidade. E as coisas começam a se encaixar. A minha vida está ruim, por quê? É um castigo? Não. Você começa a entender a como se conduzir na sua vida para melhor ter a condição de sofrer um pouco menos, de ter um pouco mais de controle sobre a sua ansiedade, sobre a sua forma de ver a vida. Você começa a acalmar o coração. E para isso foi desenvolvido essa doutrina. Não é uma doutrina criada por nós, porque o que nós seguimos aqui é o Vale do Amanhecer, é os tempos do amanhecer. E o que é o Vale do Amanhecer? É uma doutrina universal. Por que ela é universal? Porque ela não é privativa de A, de B ou de C. Não tem um dono, não tem alguém que realmente determina. Existe uma hierarquia, existe uma organização, mas é de todos. Então por isso que é uma doutrina universal, de todos. Todos chegam, todos fazem o que precisa fazer, todos se conduzem da forma que tem que se conduzir, todo mundo passa pelo mesmo processo, utiliza as mesmas roupas, sem nenhum tipo de cobrança.
Não existe você é cobrado para vir, você é cobrado para fazer algo, você é cobrado para não fazer algo. Não existe cobrança. Por isso que ele é universal. Não tem dono, não tem mãe, não tem pai. Existe um Deus Pai Todo-Poderoso, existe os nossos mentores, existe um comprometimento na linha do amor, mas ninguém vai agir como fiscalizador do seu comportamento ou fiscalizador dos seus atos. Por isso que é uma doutrina universal, é de todos, ao ponto que, se a pessoa chega aqui e ela é católica, na condição de paciente, ela tem que permanecer ainda sendo católica. Se ela chega aqui e acredita e segue os princípios do Evangelho, ou seja, da igreja evangélica, que ela seja mais evangélica. E vou mais, se ela chega aqui e ela é ateia, ela não acredita em Deus, nós também não vamos interferir nisso. Isso aí é da pessoa. Não temos como convencer ninguém a se tornar espiritualista, porque isso aqui não é uma religião. Isso aqui é uma doutrina. Ela se molda justamente com os valores de uma religião, que temos que religar a Deus, e se molda com uma ciência, porque aqui vocês vão aprender a lidar com energia pura. Tudo aqui é energia. Você observa que essa água é energia, isso aqui é energia, tudo que você é energia. Ao ponto que você começa a entender, se você quiser ficar triste, você vai para um canto e começa a remoer o seu insucesso, remoer as suas dores, se vitimizar. Eu sou perseguido, meu pai não me ajudou, minha mãe me perturbou, meu irmão foi melhor tratado, eu tive uma decepção amorosa. Daqui a pouco você começa a chorar, porque você vai começar a acumular em você energias do qual você vai começar a receber desequilíbrio, porque o mundo ele responde com energia. Agora, se você levantar e começar, Deus vai me ajudar, Deus vai ajudar, eu sou abençoado, eu tenho vida, eu tenho perna, eu consigo enxergar, eu não tenho serviço hoje, mas vou conseguir amanhã, você começa a se conectar com energias positivas, ou seja, se conectar com pessoas que estão nesse grau evolutivo. Aí você escolhe, se você passa chorando, se drogando, bebendo, amargurando, ninguém vai fazer nada. O Deus não vai lá tirar você do buraco, porque você, para alcançar Deus, você tem que ir até Ele, você tem que clamar por Ele, mas você tem que fazer por onde? Através do seu comportamento. Ninguém aqui é vítima. O sol ele nasce para todos, não tem discriminação, as oportunidades são para todos. A gente que encara as nossas dificuldades como se fosse um apego, se agarra na dor, se agarra no sofrimento, se agarra na perca, se agarra na solidão, se agarra na droga, se agarra no álcool, como se aquilo fosse funcionar. Aí de repente você percebe, você chora, não resolve. Você toma todas que puder tomar de álcool, não resolve. Você se droga, também não resolve. Quando você acorda, quando vem a lucidez, continua vindo a ansiedade, a depressão, a agonia, o vazio, continua faltando algo. E aí você volta de novo para aquele círculo vicioso, procurar preencher algo com que a única forma de preencher é se desenvolvendo. E como se desenvolve? Aí entra o aspecto da mediunidade. Ninguém chegou aqui à toa. Nada nessa vida acontece sem que haja uma razão. Tudo tem uma razão de ser. Vocês não chegaram aqui no amanhecer porque vocês viram um Instagram da vida, uma rede, ou você viu alguém que estava bem. E são pretextos. Você não chegou aqui porque essa semana foi difícil, porque você falou, pô, eu preciso dar um reviravolta na minha vida, eu preciso recomeçar a minha vida. É pretexto. Você chegou aqui porque cada um dos senhores, existe um mentor espiritual, que na igreja católica você chama de anjo da guarda. Deus, meus irmãos, só permite que você nasça e coloca perto de você um anjo da guarda, um mentor espiritual, um guia, um protetor, um caminheiro, não importa o nome, alguém para lhe auxiliar, alguém que não tem mesquinharia, alguém que não tem pensamento negativo, alguém que não tem sentimento de dor, de perca, de saudade, de aflição, alguém puro, que no catolicismo chamamos de anjo. Então todos nós temos. Nos momentos de dor, Ele está perto de você, Ele está te auxiliando. Então quem lhe conduziu a essa casa hoje foi o seu mentor. Por quê?
Porque dentro de um sistema crístico, que é uma doutrina, você vai começar a se desenvolver. E o que é desenvolver, meus irmãos? O que é mediunidade? Mediunidade é um fator biológico e físico. Não tem como você descartar, porque é físico. Não tem como você arrancar, porque é uma energia tanto de interligação espiritual como de interligação física. Não tem como você separar. Não existe como vou tirar a sua mediunidade, eu vou trancar a sua mediunidade. Ninguém tem esse poder, só Deus. Você nasceu com esse poder que vai poder servir para auxiliar você. E a partir do momento que você não desenvolve, esse poder começa a pesar em você. Essa energia começa a não ser favorável a você. E automaticamente você começa a entender que essa energia começa também a lhe prejudicar. Porque você é cobrado internamente através da sua consciência, do seu compromisso com Deus. É um mecanismo que Deus tem para trazer você de volta. Espera aí, meu filho não vai. O que meu filho está fazendo da vida? Ele tem que justificar a sua encarnação. Ele está passando pela terra, ou ele está fazendo algo por ele, ou algo por alguém, ou ele está se frustrando, está cada dia mais decepcionado, está cada dia mais amargurado, está cada dia se sentindo inferior, menor. Não, então existe esse mecanismo da mediunidade, que é essa energia. Não é Deus te castigando, essa energia começa a tirar, porque ela precisa de uma correspondência. Não é Deus castigando, essa energia precisa ser correspondida com alguma coisa. Porque ela é física? É biológica? Sim. Ela é espiritual? Também. Então observa, é uma camada espiritual e uma camada física. Então não tem como alguém no físico tirar. Não tem como alguém do espiritual tirar. Ela completa a sua vida, ela faz parte da sua existência, que é algo chamado mediunidade. É apenas uma energia que começa a girar no seu plexo. Ela começa a trabalhar todo o seu sistema do seu estômago, toda essa questão que envolve o corpo físico, que envolve o espírito e que envolve a alma. Tudo isso é envolvido numa energia, e essa energia começa a aumentar. E quando ela aumenta, ela começa a dar a você ansiedade, ela começa a dar a você vazio. E aí você pensa, bom, eu preciso daquele serviço. Aí você vai lá, não dá certo. A sua energia não se conecta com aquele serviço. Aí eu preciso de um grande amor. De repente aquele grande amor não te corresponde. Você até tem aquele grande amor, mas ele não está servindo para você. Ele não está te preenchendo. Você fala, puxa vida, tanto que eu lutei por essa pessoa, e por que não está se conectando a mim? Por que não está correspondendo a mim? Aí eu falo, não é ele, é você. E aí você tem que começar a aprender a desenvolver a sua energia, a desenvolver a sua mediunidade, a transformar esse fator espiritual, kármico, que eu vou explicar daqui a pouco, em algo produtivo. É transformar o limão em uma limonada. É transformar a raiva no amor, o desespero na concórdia, né? Tudo em luz. Então, para isso, a única coisa que você tem que começar a fazer é se desenvolver. E o que é desenvolver? O que eu preciso, mestre, para me desenvolver? Eu preciso, primeiramente, passar a conhecer a mim mesmo. O que é conhecer a mim mesmo? Isso é um aspecto de desenvolvimento. Quando você começa a conhecer a você. O que é conhecer você? Conhecer os seus medos, conhecer os seus anseios, conhecer as suas limitações, saber se comportar. E à medida que você vai se conhecendo, você vai se desenvolvendo. E aí aquele que para tu era uma aflição, era uma dor, era um desprezo, né? Era alguém te machucando. Aí você, com esclarecimento espiritual, você começa a entender que tudo aquilo, ele se encaixa em sentimentos contrário à lei divina. Aí você começa a se conhecer, e você se conhecendo, você passa a aceitar as coisas. E você aceitando as coisas, você tem condição de ser um pouquinho mais tranquilo, de ser um pouquinho mais feliz. E aí você começa a entender que a dor do próximo, ela é maior que a sua.
Você, puxa, tá difícil, eu sou ruim. Aí você olha pro lado, gente, não precisa ir muito longe. Você começa a perceber que tem pessoas com sofrimento muito maiores do que o seu. Tem pessoas com angústia muito maiores que a de vocês. É uma questão de consciência. O desenvolvimento vai dando a você uma consciência de como se comportar. Então você vai aprender no amanhecer uma ciência chamada ciência de bem viver a vida. Uma ciência que nós chamamos ciência comportamental. E aí você começa a sair de vítima, a não ser mais vítima. Aí você começa a suportar mais tudo aquilo que é colocado em sua vida. Que seja com o desamor, que seja com a saúde, que seja... Não importa qual o grau de teste que vem até você. Você é mais feliz. Porque você começa a comungar com energia um pouco mais elevada. Você começa a conectar com o universo com pessoas diferentes. Não é que as pessoas são diferentes, é que você começa a analisar ela de forma diferente. E só tem uma forma, com o desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele não pode ser um desenvolvimento egoísta. O que é o desenvolvimento egoísta? Bom, eu tenho que aprender a viver a vida? Tenho. Eu tenho que aprender essa ciência da vida? Tenho. Eu tenho que aprender a me comportar? Tenho. Mas esse meu comportamento, ele tem que alcançar e ajudar ao próximo. Aí vem toda essa ciência que vocês estão vendo aqui. Uma mesa evangélica, para quê? O porquê? O que você faz na mesa evangélica? O que passa na mesa evangélica? O porquê da mesa evangélica? Ok, começa a entender. Aí você vem para o trono, pô, mas é uma entidade que incorpora, eu dou meu nome e a idade, a entidade não costuma falar muita coisa, mas a pessoa sai dali um pouco melhor. Por quê? Porque ela recebeu uma cura. E só foi possível essa cura porque houve uma ciência por trás, uma manipulação de energia. Não é somente a fé, existe uma técnica de manipulação de energia. E a pessoa passa no trono, né? Daqui a pouco melhora um pouquinho. Daqui a pouco ele passa um trabalho de cura, deita ali, coloca um pano branco. O que está acontecendo? Ninguém te toca, ninguém fala nada. E de repente você sai ali fora um pouquinho melhor. Porque houve uma manipulação de energia. E você, através da sua mediunidade, que até então estava atrapalhando a sua vida, lhe causando dor, ansiedade, vitimizando, você começa a valorizar um pouquinho mais. Aí você começa a entender que tudo depende somente de você. Então o trabalho espiritual vai dar a você esse leque de oportunidades. Aí cabe a você. Não é que o templo, ou vale, a doutrina, o desenvolvimento vai tirar de você a dor, vai tirar de você o vazio. Isso, a dor e o vazio, começa a ficar num grau tão insignificante que não te atinge mais, não te alcança mais. Aí você começa a perceber que quanto mais trabalho espiritual você faz, melhor você fica. Quanto mais trabalho espiritual você faz para ajudar o próximo, alguém está ajudando você. Aí você começa a entender que a nossa vida é uma ciência comportamental. É dando, é que recebe. É amando, que é amado. É perdoando, que é perdoado. Observa que é uma ciência de comportamento. E é isso que aqui você vai gradativamente entender. Aqui não se cobra, aqui não se pede, aqui não se fiscaliza. Alguém pediu alguma coisa para vocês? Alguém pediu dinheiro, alguém pediu tempo? Existe isso aqui dentro? Não existe. Porque a doutrina de Jesus é a mesma doutrina de Jesus. Então não é permitível aqui você cobrar alguma coisa, não é exigido de você nada. Vocês vão perceber que ninguém exige. Exige recomendações. Olha, não convém você frequentar o vale e ingerir bebida alcoólica. Poxa, Gai, o que tem? O que tem na minha casa, tranquilo, depois de um dia trabalhoso, tomar uma cervejinha gelada? Não, é certo. Eu estou falando mal de alguém? Não, nada. Acontece que vocês lembram que eu falei no início da aula ou da palestra, que aqui é uma ciência, não é isso? Não é uma religião. E por ser uma ciência, nós lidamos com o quê? Com energias. O álcool, meus irmãos, ele contamina a sua corrente sanguínea. Então o álcool, ele inibe a sua força mediúnica. Aqui, para que você desenvolva. Se você não for da doutrina, não tem nada a ver.
o álcool não tem nenhum prejuízo para você, desde que os médicos acompanhando, ou seja, com aspecto médico, eu não sou médico para saber, mas se você tomar de forma controlada o seu vinho, a sua cerveja, eu acredito que não vai fazer mal para você. Lógico que não seja excessivo. Mas aqui no Vale é uma das recomendações, porque se você ingere bebida alcoólica, você contamina a sua corrente sanguínea. Se você contamina a sua corrente sanguínea, nós precisamos de algo chamado fluido magnético animal, que é chamado de ectoplasma. Esse fluido magnético animal, quando você ingere uma gota de álcool, ele contamina a sua corrente sanguínea. Então esse sistema que nós temos chamado sistema coronário, sistema endócrino, que envolve o seu plexo, essa região, coração aqui, tudo, ele é contaminado, porque o que faz esse sistema absorver é o sangue. E o sangue com álcool, ele é neutralizado. Então você passa a não ter condição de trabalhar na lei do auxílio em uma doutrina científica. Só por isso. Então aqui não estamos levantando a bandeira, não pode beber álcool. Não. Só que para você lidar com essa energia que nós lidamos aqui dentro, ela é incompatível. Só é incompatível. Você tem que entender que o álcool aqui, com a nossa doutrina, ela não é permitida devido a isso. Mas ninguém vai te cobrar. Nós estamos orientando você. Então o álcool vai contaminar a sua corrente sanguínea e vai impedir você de poder manipular a sua energia. Então tudo aquilo que você havia se maravilhado na condição de, puxa vida, eu estava tão triste, eu estava tão angustiado, de repente eu chego no vale, aí chega um paciente amarrado, gritando, chorando, aí alguns mestres pegaram ele, levaram ele para o trono, passou no trono, passou na cura, daqui a pouco deram água para ele, daqui a pouco eles estão andando como se nada tivesse acontecido. Aí você fala, puxa vida, mas como assim? Aconteceu alguma coisa? E você começa a entender que você faz parte do time que ajudou. Aí você começa, peraí, eu estou ajudando? Tô. Eu estou sendo útil? Tô. Aí você cai naquela máxima, é ajudando que eu sou ajudado, é amando que eu sou perdoado. Aí você vai dormir na sua casa, coloca o travesseiro na cabeça e fala, meu Deus, eu posso até morrer hoje, sabia? Porque hoje eu me senti útil. Eu justifiquei a minha existência, eu consegui ajudar alguém, e eu achando que a minha dor era grande, mas aquela pessoa que chegou lá estava muito pior do que eu, ela estava descontrolada, ela estava gritando, ela estava chorando, e eu com toda a minha dor, aí você começa a dimensionar a sua dor de uma forma que ela vai sumindo de você, porque tudo aqui nessa vida é passageiro, você não leva nada, meu irmão, você leva a sua consciência, e a sua consciência um dia, você vai ter que prestar conta dela. Ou você acha que estamos aqui para um passeio? Não, meus irmãos. Quando você começa a ingressar nesse mundo espiritualista, você começa a acreditar que existe a encarnação. Que nós estamos aqui para pagar um débito. Que nós estamos aqui para se tornar pessoas melhores. Que nós estamos aqui para não sofrer, para não causar angústia, para não mentir, para não iludir, para não trair, para nos tornarmos pessoas melhores. Porque quando você se torna uma pessoa melhor, você não sofre. Entendeu? Eu perdi um grande amor. Não era meu, não era para ser. Respira, bola para frente, vai ter um outro amor. Amores vêm, amores vão. Você começa a entender isso. Isso é o quê? Ciência. Isso é o quê? Energia. Isso é o quê? É Deus. Deus na sua infinita bondade. Então a primeira restrição para você estar aqui no amanhecer é justamente essa condição de não ingerir bebida alcoólica. Mestre, eu posso tomar uma cerveja sem álcool? A restrição aqui é o quê? Álcool. Em nenhuma gota. Não posso tomar o vinho? Não. Posso tomar o suco de uva. Posso tomar um vinho sem álcool. Posso tomar uma cerveja sem álcool. Mas o álcool, ele simplesmente por um aspecto técnico, que gera um aspecto espiritual, que gera uma consequência. Então, álcool com a doutrina espírita, essa doutrina, ela é incompatível. O segundo ponto são as drogas em geral. Por quê? A mesma quantidade de célula que tem um corpo físico, tem o espírito. Observa, corpo, alma é o que você enxerga, o que você vê, e espírito. A mesma quantidade
de células que tem um corpo físico, tem um espírito. O uso excessivo de entorpecentes, de drogas, o tóxico em geral, ele destrói células. E como nós lidamos com a energia aqui, nós temos que estar com nossa matéria, com o nosso corpo intacto. Esse tipo de energia pode vir a prejudicar o seu desenvolvimento. Então veja bem, se eu preciso do meu corpo íntegro, se eu começar a utilizar droga, eu começo a destruir principalmente os neurônios. Você observa que o uso excessivo de entorpecente dá a você uma certa dependência. Você começa a ficar um pouco mais, a sua memória começa a ficar um pouco mais distante, um pouco mais alheia, talvez um pouco mais leve, mas você, depois daquele efeito, você volta à angústia, depois do efeito volta o desespero. Então, o álcool e a droga são recomendações do qual, para você lidar com uma energia pura, cristalina, que vem de Deus, para que você possa se tornar um instrumento intermediário entre o céu e a terra, para você se tornar um missionário, porque estar aqui é ser missionário. Missionário tem o quê? Missionário vem de missão. Missão com quem? Primeiramente com Deus. Digo mais, primeiramente com você mesmo, se tornar uma pessoa melhor. Tudo nessa vida, às vezes, você tem que abrir mão de alguma coisa. E essa coisa não combina com essa doutrina que nós lidamos com energia. Então, o aspecto da droga é esse. Logicamente, tem um aspecto ainda um pouco mais delicado da droga. A própria sociedade já impõe, mas espiritualmente falando tem. Só que não cabe, nesse momento, passar para você. Mas não é nada escuro. Aqui no Vale não tem nada escondido. As informações chegam à medida que vocês vão tendo condição de absorvê-las. Não adianta, como diz, jogar pérolas aos porcos, né? Digamos assim, informação do qual ainda eu não esteja preparado, vocês não estejam preparados. Temos que primeiramente ir de forma gradativa. E a terceira recomendação que nós temos aqui, tudo aqui é energia, tudo aqui é frequencial. É você não conseguir frequentar apenas uma doutrina, apenas uma religião. Por quê? Porque os valores espirituais, eles têm N interpretações, tem N conotações e tem N formas de você chegar a Deus. Se você é católico, você consegue perfeitamente, através de uma missa, no domingo, no sábado, se alcançar, se harmonizar e manipular a sua energia. Porque lá no catolicismo existe uma luz divina do nosso Senhor Jesus Cristo que que projeta no padre, que o padre projeta em todos os fiéis. É uma bênção, é um pedacinho do céu uma igreja católica. Então ali prevalece uma energia, aquela energia que conecta você a Deus. Aí você vai do lado, tem uma igreja evangélica, onde tem um pastor iluminado, aonde com os valores interpretativos do evangélico, ele ensina os seus fiéis, ele ajuda, motiva os seus fiéis, ele cria todo um mecanismo religioso, do qual eleva a sua mente, melhora você, se torna uma pessoa melhor. Então observa que é uma outra frequência de energia, um pouco diferente do catolicismo, mas alcança o mesmo caminho. Observa, está aqui Deus, a minha casa tem várias moradas, então tem vários caminhos. O católico alcança, o evangélico alcança. Aí você vai do lado, tem um templo espírita, alcança. Do outro lado, um templo budista alcança. Um templo hinduísta alcança. A pessoa que é até mesmo o ateu, se ele não acredita em Deus, mas tem um bom comportamento, ele vai alcançar também. Não é a religião, é o comportamento. E aí o que eu quis dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que se agarrar apenas em um galho. Você não pode se agarrar no católico, no evangélico, no espírita, no hinduísmo e ser ateu. Você tem que escolher aonde você se conduzir. Porque são energias, são forças, são mentores, são guias que governam aquilo lá. São parte de Deus. São parte de Deus. Então se você começar a vir no vale hoje, aí quando for à tarde, você vai na igreja católica, você começa a misturar a sua energia. E começa a não se preparar adequadamente. Por quê? Você chega na igreja católica e ele fala: meu filho, não existe encarnação. Como assim? Não existe. Peraí, é o espírito que está certo ou o católico está certo? Aí você começa a ter atrito.
Aí você vai na igreja evangélica, ele fala assim, olha, se você é servo de Deus, você não pode cortar o cabelo, você não pode colocar o brinco. Por quê? Eu cortar o cabelo faz mal a alguém? Eu colocar o brinco faz mal a alguém? São os valores do evangélico. Entendeu? São os valores do catolicismo, são os valores do espiritismo. Você começa a associar que tem N informações, e aí você não consegue se equilibrar. Você tem que focar apenas num lugar. Qualquer um que você for, se lhe trouxer paz, está certo. Para Deus, não existe religião. Se você for atrás, me fale, alguém de vocês que já leu a Bíblia, vocês encontrou algum relato de Nosso Senhor Jesus Cristo escrito por ele? Encontrou? Existe os iluminados de um grau altíssimo de esclarecimento, de luz, que acompanhou Jesus, que são os santos apóstolos. Entendeu? E não tem hora nenhuma afirmando a religião. Você tem que acreditar em Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, as pessoas seguindo os valores do nosso Senhor Jesus Cristo, não importa se chamam ele de Jesus, se chamam ele de Buda, se chamam ele de Maomé, não importa se chamam ele de Alá. Não importa, Deus responde por qualquer nome. Mas é preciso que vocês, dentro da mente de vocês, se conduzam de uma forma. Eu sou advogado. Aí de repente, não. Eu vou ser médico agora. Não, eu vou ser engenheiro. Não, eu vou ser farmacêutico. Eu tenho que seguir alguma coisa. E assim é o aspecto de uma doutrina, de uma religião. Então, para você frequentar o amanhecer, é recomendável que vocês frequentem apenas uma. Ou aqui ou em outra. Estando já em processo de desenvolvimento. Para que as suas cabeças possam assimilar. Ao ponto que no processo de desenvolvimento inicial, que nós falamos durante aí no mínimo 7 domingos, aonde poderá ser feita uma triagem em vocês, para verificar qual o tipo de mediunidade, é aconselhável vocês evitar ler qualquer tipo de livro, para que a sua mente seja aberta. Você se prepara o corpo, para depois você absorver o conhecimento. Tá? Então o que vai ser feito se vocês ouvem, por parte dos mentores, um convite para vocês ingressarem no Vale? Vai ser feito em vocês algo chamado triagem, que é um teste de mediunidade. Aqui no Vale só existem 2 tipos de mediunidade. O doutrinador é esse que tem uma cruz nas costas, é esse que doutrina, é esse que não incorpora. O apará, esse que tem um livro na fita, é o que recebe a entidade, recebe um espírito. Então, isso ele passa por um processo de desenvolvimento. Só tem esses 2 tipos de mediunidade. Aqui no Vale não é desenvolvido negócio de vidência, de transporte, de psicografia, nada disso. Existe essa mediunidade? Existe. Mas aqui no Vale, nós nos limitamos a desenvolver apenas esses 2 tipos de mediunidade. Entenderam, meus irmãos? Salve Deus! Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tudo bem? Salve Deus. Então vamos nos prepararmos para fazer mais uma abertura. Eu vou emantrar o hino aqui. Salve Deus. Salve Deus. E vamos ficar de pé. Depois a gente vai fazer uma preparação. E aí sim, aqueles que desejarem fazer o teste, ou aqueles que quiserem conversar com a nossa Dharma Shinto, está aberto. O convite é de vocês, ninguém é obrigado a nada aqui no amanhecer. Tá bem? Salve Deus. Amanhã antes, né? Manhã manhã, 安 astral.